A eliminação de forma precoce do Flamengo da Copa Libertadores nas oitavas de final diante do Olímpia do Paraguai já apresentava sintomas de que aconteceria. Mas não só pela vitória magra por 1-0 na primeira partida no jogo de ida, com gol do Bruno Henrique, mas pelo que o time vem apresentando ao longo do trabalho de Jorge Sampaoli. E eu não estou sendo oportunista não. Porque quando o Sampaoli foi contratado, nós, aqui do canal, fizemos um vídeo questionando 100% essa escolha de Marcos Braz. E logo depois, quando o Sampaoli estava desenvolvendo o seu trabalho, nós fizemos outro vídeo falando que era quase impossível desse time conseguir convencer. E nesse momento nem convencendo tá, né? Muito pelo contrário, inclusive. Sendo eliminado de forma precoce de talvez o principal objetivo do clube nessa temporada, e o que vem sendo nas últimas temporadas, né? E o Sampaoli, ele veio de fato para tentar corrigir um problema, né? E um problema de Marcos Braz, que já vem acontecendo há muitos e muitos anos. E é o que faz a gente questionar, será que naquela temporada de 2019, fantástica, quando o Marcos Braz trouxe Jorge Jesus, será que ele tinha convicção de quem era Jorge Jesus? De qual era a sua forma de pensar, de trabalhar, de como ele poderia aproveitar o elenco? Aquela altura deu resultado e deu muito resultado. Não só, desempenho também, conseguiu convencer a todo mundo. Mas, pelo que as decisões de Braz após esse ano, isso faz com que a gente tenha certeza de que a escolha pelo Jorge Jesus foi pensada? Porque após isso, foram vários e vários treinadores com formas de pensar muito parecidas que já tinham apresentado que não dariam certo com o que o elenco pode entregar. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Depois do Jorge Jesus, que eu já citei, que conseguiu entregar tudo, teve o Domenech. Domenech, a gente viu o que aconteceu, né? Uma escolha totalmente equivocada. Após o Domenech, houve uma correção, né? Braz trouxe Rogério Ceni e conseguiu ganhar títulos. Ceni foi demitido, Renato Gaúcho veio. Não conseguiu ganhar títulos, mas o Renato ficou muito pouco tempo no trabalho. Após a demissão de Renato, né? A demissão não, ele não ficou para o próximo ano. Marcos Braz trouxe Paulo Souza. Não preciso nem dizer o que aconteceu. Para corrigir o problema, ele foi lá atrás de Dorival Júnior. Deu muito, mas muito certo, né? Campeão da Libertadores, enfim. Conseguiu em alguns momentos fazer o time convencer e convencer muito. Braz decide não manter Dorival no próximo ano. Uma decisão muito, mas muito equivocada. Tomada pelo senhor Marcos Braz. Até hoje ninguém entende por que Dorival não ficou. Porque desde 2019 foi quando o Flamengo talvez tenha jogado o seu melhor futebol nas mãos de Dorival Júnior. Após, claro, aquela passagem de Jorge Jesus. Dorival não fica para 2023. Quem vem? Vitor Pereira. Eliminações e eliminações e perda de títulos. Mais uma correção de rotas. Veio Jorge Sampaoli. E aonde a gente chega no atual momento? Em que a gente aqui do canal falou que Jorge Sampaoli era muito, mas muito difícil de dar certo com esse elenco do Flamengo. Que precisaria ou uma mudança brusca do elenco que não aconteceria, ou a troca novamente de treinador. Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli são 4 treinadores com algumas ideias de pensar futebol muito similares e que não batem com o que o elenco pode entregar. Talvez tenha sido uma mudança de pensar futebol, uma mudança de fazer com o que a equipe pode apresentar em campo, talvez. Mas com o atual elenco isso não vai acontecer porque não dá. Porque o elenco pode entregar uma coisa e os treinadores pensam que pode entregar outra. Só para se ter uma ideia, o Ayrton Lucas é um lateral de muita força física.
de velocidade, que talvez o ponto mais forte do trabalho do Vitor Pereira tenha sido utilizar o Ayrton Lucas para atacar o corredor, para chegar ao fundo, para fazer o cruzamento, porque é o que ele tem de melhor. Essa capacidade física, essa explosão, essa velocidade. O Sampaoli fez o quê? Trouxe o Ayrton Lucas para iniciar uma construção com os outros dois zagueiros, jogando por dentro. Você mata o jogo do Ayrton. E eu não estou falando da partida contra o Olímpia que aconteceu ontem, né? Até porque o Felipe Luiz atuou e o Felipe foi mal também. Mas eu estou falando do que vem acontecendo no trabalho do Sampaoli. Ele não consegue potencializar com o que os jogadores podem entregar. Mas já sabia, a gente já falou aqui. E muita gente, não só a gente, muitas pessoas falaram, inclusive da grande mídia. Mas o senhor Marcos Braz foi lá e bancou o cara. Só que não vai dar certo. O Flamengo do Sampaoli nunca vai convencer com esse atual elenco. E no segundo vídeo que eu fiz do Sampaoli, eu falei, esse time pode vencer os títulos, porque tem muita capacidade técnica, muita qualidade, é o melhor elenco da América do Sul. E eu falei que poderia ganhar os títulos. Mas nunca, nunca vai convencer. Nunca. E olha, após essa eliminação precoce diante do Olímpia na Copa Libertadores, quem garante que o Grêmio não vai reverter no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil? O Flamengo venceu por 2-0 lá no Rio Grande do Sul. Mas quem garante? Quem garante que o Flamengo vai conseguir tirar essa vantagem do Botafogo? São 13 pontos? 12 ou 13 pontos de vantagem? Com o futebol que está jogando? Foi 4-0 para o Bragantino, 3-0 para o Cuiabá, eliminação para o Olímpia, empate em casa com o América Mineiro, que era para ter perdido, fez um gol nos acréscimos, jogou muito mal, o América jogou muito mais. O que mais? Deixa eu ver. Esses são os principais, né? E até nos resultados positivos. E muitos não conseguiu jogar um futebol melhor e que garantisse de fato a vitória, né? E você termina o jogo, pensa e fala, ah, realmente, dessa vez o Flamengo mereceu vencer. Na vitória por 2-1 diante do Atlético Mineiro recentemente, era para ter vencido aquele jogo o Flamengo? Jogou para isso? O Atlético foi bem melhor. Na própria vitória por 3-0 diante do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu umas 10 oportunidades. O Flamengo teve 3 ou 4, fez 3 gols. E isso é muito válido, principalmente a curto prazo. Mas a longo prazo fica bem escancarado como falta trabalho. Eu não estou dizendo que os caras estão com falta de vontade, estão com falta de raça, ou o São Paulo está de sacanagem, ou o próprio Marcos Braz está de sacanagem. Mas o que eu falo é que não há um planejamento esportivo. E se há, é totalmente equivocado. E isso já acontece há alguns anos. O Flamengo é uma potência do futebol sul-americano, do futebol mundial também, pelo que acumula de receita, pela sua capacidade financeira de fato. E não só pelos resultados negativos que está tendo, também nas vitórias. Recentemente, a grande maioria é na Bacia das Almas. E a gente está falando do melhor elenco da América do Sul, que é muito mal aproveitado, subaproveitado. Porque os treinadores que são contratados têm uma ideia muito diferente do que o elenco pode entregar. Há muito tempo é assim, sempre houve uma correção de rota no meio da temporada. Eu citei o Domenech, citei o Paulo Souza. Nesse ano teve o Vitor Pereira, o Jorge Sampaoli foi contratado para ter uma correção de rota, só que ele tem ideias bem similares ao do Vitor Pereira. Principalmente na forma de atacar, usando bastante os lados, espaços de força. A gente explicou aqui no segundo vídeo sobre o Sampaoli. Então, assim, o Flamengo dá a entender que hoje é uma instituição, um clube muito gigante, só que ele é muito mal aproveitado, sem planejamento algum. E já acontece há anos e anos. A eliminação diante do Olímpia do Paraguai, ela poderia ter acontecido de uma outra forma.
Só que ela escancara que falta trabalho. E outra, se demitirem o Sampaoli, vão trazer quem para fazer essa correção de rota? Vão pedir desculpa pro Dorival, que tá muito bem lá no São Paulo? O senhor Marcos Braz devia ter pedido desculpa pro Dorival e mantido ele para 2023. Não aconteceu e o Flamengo está acumulando, desde o início do ano, eliminações precoces, perdas de títulos para equipes muito inferiores tecnicamente, com uma capacidade muito inferior. E a culpa é exclusiva de Marcos Braz. Não exclusiva, né? Mas a principal. Porque todos têm culpa. Jogadores estão devendo. Muitos estão devendo. Sampaoli está devendo. Teve aquele... sei como é que eu posso caracterizar, mas teve aquela situação envolvendo o Pedro, que é outro que também está devendo. Mas o principal é o senhor Marcos Braz. Porque as ideias são dele. O planejamento deveria ter sido dele. E olha, nunca existiu. Nunca.